essa reunião, porque já está gravando. Essa reunião, essa live da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto, ela vai estar disponível no site www.ameribeirãopreto.org. Todas as lives, todas as aulas que nós estamos fazendo estão disponíveis lá. Então, nós temos um site muito grande, né, com muitos acessos. A cada 3 dias, mais ou menos, só no Facebook são 400 acessos que tem. E eu estou já conversando com a Giovana de a gente começar a transmitir as lives. A ideia é pelo YouTube da Associação Médica Espírita do Brasil. Se todas as AMEs começarem a transmitir e colocar também na AME Brasil no YouTube, vai gerar um volume muito grande e isso vem também ajudar a AME Brasil, no qual nós somos filiadas. Gilson, mais uma vez, muito obrigado, pelo carinho. E conforme você for falando, eu vou desligar depois, a hora que você iniciar a sua live, eu vou desligar minha câmera e microfone para você ficar à vontade e depois a gente torna a conversar. Ok. Não está saindo som, Gilson. Ah, tá. Ah, tá. Estão ouvindo? Agora sim. Ok. Pessoal, boa noite a todos. Agradeço o tácito convite. É uma alegria estar com vocês aqui da AME Ribeirão Preto, para nós conversarmos um pouquinho sobre o tema amor em tempos de pandemia. Né? Antes de nós iniciarmos o nosso tema propriamente dito, é fundamental que nós façamos uma análise do contexto histórico que nós estamos vivendo atualmente. Né? Cada época da civilização humana ela é caracterizada por crises, né, por apogeu e crise da civilização, por várias sociedades que tiveram no decorrer da nossa história o seu momento de glória e depois do seu apogeu vem um declínio. Então, os sociólogos, historiadores, eles analisando todo o decorrer da história, eles fizeram um levantamento das características de cada período dessas civilizações. Né? O que nós, na medicina, vamos dizer os sintomas daquela civilização. E, na atualidade, nós vivemos o que socialmente chama de pós-modernidade, ou no linguajar econômico, sociedade pós-industrial. E os sociólogos analisando, então, e historiadores o nosso momento, eles identificaram algumas características da nossa sociedade. Uma delas é perda da identidade, vazio existencial, o niilismo, o individualismo, a valorização da imagem sobre a realidade, o hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Né? Então, essas características é o que são vigentes na sociedade atual. E isso vai ter uma série de consequências. Simbolicamente, o que marca o surgimento da sociedade pós-moderna é a bomba de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela trouxe uma série de transformações sociais importantes. Nesse período, os homens foram para o fronte, para a guerra. E as indústrias bélicas precisavam de pessoas. Então, as mulheres que estavam dentro dos lares passaram a ser a mão de obra para as indústrias, para sair do lar. Né? E isso gerou uma revolução na estrutura familiar. A mulher que era dona do lar, ela passa, então, a ter emprego fora de casa. Quando volta, né, acaba a guerra, esse sistema permanece. Isso gera uma série de mudanças na relação familiar e também com o aumento da indústria, como a indústria bélica deixa de existir depois da Segunda Guerra, começa a indústria ligada ao comércio. Chega a televisão, chega a geladeira,
uma série de situações de conforto no lar. Isso é estimulado pela mídia. Então, passa-se a uma fase de consumismo muito grande. Então, a nossa sociedade, ela deslocou a liberdade, o anseio de liberdade, para o anseio de consumismo. Ser livre é aquele que consegue consumir mais, aquele que tem dinheiro para adquirir o que quer. Então, a mídia, né, o meio de comunicação, incentivava isso aí. A televisão passou a ser um instrumento de venda, de comércio, e a imagem se tornou uma coisa muito importante nesse processo. Então, é feito lá uma propaganda, em que está a pessoa num iate maravilhoso, numa ilha paradisíaca, com uma mulher deslumbrante e fumando cigarro. É sempre a imagem da bebida, do cigarro, com uma imagem de status, de bem-estar, dessa capacidade de autonomia econômica, de liberdade econômica. Bem, eu não tenho o iate, eu não tenho uma ilha paradisíaca, eu não tenho uma mulher deslumbrante, o que me sobra? Me sobra o cigarro, né, ou a bebida. Então, a imagem ela é vinculada a uma forma de agir e de ser. E essa necessidade ela vai sendo cada vez mais instigada na nossa sociedade. Ser feliz é quem tem capacidade de ser livre e autonomia financeira. E isso vai gerando sobre as pessoas um sentimento de insatisfação muito grande. Por quê? Porque essa ideia de consumismo dá uma ideia de insatisfação, porque tu nunca vai conseguir alcançar todos os avanços tecnológicos. Aquele brinquedinho que a gente compra, que é o nosso celular, que é top de linha, passado alguns anos já não é mais top de linha, tem que surgir uma outra necessidade. Aquele computador já não funciona mais, não tem mais memória, e a mídia e o meio de comunicação vão criando, ligado ao consumismo, uma necessidade de renovação, de mudança, de busca incessante do bem-estar financeiro e econômico. E por mais que a gente vai atrás disso, a gente está preso, na verdade, num ciclo de materialismo, de apego à matéria, de busca de satisfação material, e deslocamos, então, todo o nosso anseio de liberdade para o consumismo, e isso vai gerar alguns sintomas da sociedade moderna. Um dos sintomas que a gente vai ter, porque antigamente, na sociedade moderna, ela era centrada em valores, né? O fio de bigode, a palavra, a honra, né? A liberdade, justiça, igualdade, né? Que era o ideal vigente que se buscava no futuro. Isso tudo foi deixado de lado. E a superficialidade da vida, as relações humanas, esse individualismo, e essa insatisfação de buscar felicidade nas coisas materiais e não alcançá-la, vai gerar um sentimento de desamparo, de abandono, né? E de insegurança. Por quê? Porque se eu não tenho mais aquela fé, aqueles valores morais que me sustentavam, que era a base de uma sociedade antigamente, da honra, da palavra, eu vou buscar essa segurança nos valores que eu acredito, que é nos valores materiais. Eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que ter um plano de saúde, eu tenho que botar os muros altos na minha casa, me sentir seguro. Só que isso não vai dar segurança, porque é uma estrutura que está fora da gente, né? São coisas perecíveis. Toda vez que eu coloco a minha felicidade, a minha segurança em algo que é perecível, ela se acaba. Então, isso vai dando um sentimento de insegurança. E, ao mesmo tempo, o individualismo que gerou, essa busca do hedonismo, que é o prazer pelo prazer, quanto mais prazer, melhor. É um prazer desenfreado, uma busca cada vez mais de coisas imediatistas, né? E isso é vendido por esta imagem, essa gratificação. Só que isso não acontece na realidade. Sempre a imagem ela é muito mais sedutora do que a realidade. Então eu vejo lá uma novela, eu vejo um filme, eu vejo coisas maravilhosas e volto para a minha vida e a minha vida é bem diferente. Então o que eles vão chamar do hiperreal, o hiperreal ele se torna essa coisa sedutora.
essa imagem que é mais importante, mais valorizada do que a realidade. E aí nós chegamos, então, no contexto de toda essa situação, da superficialidade da vida, do individualismo, do materialismo, do hedonismo, a um aumento das doenças emocionais. Então, nós estamos na década da depressão, da ansiedade, como resultado desse sentimento de insegurança, de insatisfação e de abandono. Nós, muitas vezes, estamos inseridos nesse contexto e não percebemos esses sintomas. Mas essa realidade, ela está permeando a nossa vida de relação. O sociólogo Bauman, que foi o grande intelectual da nossa época, ele vai chamar a sociedade pós-moderna de sociedade líquida, ele prefere esse termo, porque ele diz que está tudo volátil, está tudo derretido, né? Tudo se tornou líquido, sem base sólida, sem sustentação. Ele vai dizer que até as relações humanas estão superficiais. Falta hoje uma profundidade de relação com a vida e com as pessoas. Então, hoje eu fiquei, amanhã eu não fiquei mais, as pessoas não querem compromisso, não querem responsabilidade. Essa coisa de a gente valorizar mais a nossa individualidade do que o coletivo faz que nós percamos a noção das coisas, né? E temos dificuldade de lidar com as frustrações, ou seja, a vida tem que ser voltada para mim. Então, a gente vê adolescentes, como acontece lá nos Estados Unidos, que brigou com a namorada e está frustrado, né, não aceitou, pega o metralhador e sente o direito de metralhar umas pessoas lá no shopping. Né? Então, essa coisa de não lidar com a frustração, de botar a culpa no coletivo pelas minhas frustrações, é uma coisa muito comum hoje em dia. E vai gerar, então, esse quadro de depressão, de ansiedade. Né? Então, a gente vê assim, que, embora todo o avanço tecnológico, né, a gente está com melhores meios de comunicação, nós conseguimos viajar de um dia para o outro, para o exterior, com facilidade. O meio de comunicação nos aproximou mais, nós temos muito mais conforto do que tinha as pessoas de antigamente, né, nas nossas casas. Nós conseguimos controlar as doenças infecciosas. A medicina avançou no avanço cirúrgico, né? Nós temos cirurgias cada vez mais precisas e mais invasivas. Então, esperava-se, com todo esse conforto, com todas essas melhorias tecnológicas e da saúde biológica, uma felicidade maior. E não é o que nós observamos. Ao contrário, nunca se teve tanto sentimento de solidão, tanta depressão e ansiedade como nos dias de hoje. As pessoas se sentem sozinhas no meio da multidão. Então, a pandemia, ela chega nessa situação, nesse contexto da pós-modernidade, né? Em que nós temos esses sintomas da depressão, da ansiedade, do individualismo. E quando nós entramos numa crise, que a pandemia vai gerar uma crise social, porque ela vai mudar toda a nossa vida de relação, né? Os avós não podem mais abraçar os seus netos nesse momento, a gente começou a trabalhar dentro de casa, as relações mudaram, muitas pessoas perderam o seu emprego, houve uma mudança da forma como a gente está lidando, né, com o nosso trabalho, ao distanciamento social, isso gera isolamento. Algumas pessoas que já viviam em isolamento se tornaram mais ainda isoladas. A gente sabe que o isolamento social é uma das causas do adoecimento. As pessoas que são separadas, divorciadas ou são solteiras adoecem 3 vezes mais do que os casados. A gente sabe que o isolamento, a pessoa se sentir sozinha, né, e adoece tanto fisicamente, aumenta os infartos do miocárdio, como também aumenta as patologias emocionais. Então, a gente está numa crise que que a pandemia gerou, que vai mexer com todas as nossas estruturas, tanto a nível material, como a nível psicológico. E aí nós observamos 2 comportamentos frente à pandemia mais comum, né? Aquelas pessoas que tendem a ter um comportamento mais de negação da realidade, até uma certa onipotência, achando que a pandemia não é nada. Eu já vi pessoas me dizendo que isso foi uma invenção, que essa pandemia não existe.
Então, essa onipotência é uma negação de uma realidade realmente perigosa, né? Difícil de lidar, falta uma humildade de reconhecimento que isso realmente é uma coisa séria, né? Que está matando muitas pessoas. E, do outro lado, a gente vê pessoas extremamente inseguras, né? Que entraram em crise de ansiedade, que se deprimiram, que ficaram com muito medo, né? Em função dessa situação, de nós não saber lidar, como estamos reconhecendo essa pandemia, estamos aprendendo a lidar com ela, e essa situação, evidentemente, vai gerar muita insegurança. Então, as pessoas que já tinham uma estrutura de ego mais frágil, né? Já tinham seus medos, suas ansiedades, e isso potencializou. Então, nós vemos essas realidades atuais, né? De negação, de tendência de menosprezar a crise, a pandemia, e outros também valorizando em maneira demasiada, né? A situação a ponto de desestruturar a sua vida emocional. E aí nós temos dois caminhos, basicamente. A gente vai observar que, frente a essa situação, toda crise ela vai instigar, ela vai mexer com as nossas feridas, né? A crise social que a gente está vivendo, gerada pela pandemia, ela vai gerar também uma crise existencial, porque ela nos coloca diante de nós mesmos, né? A pandemia faz a gente se refletir, faz a gente refletir sobre a morte, sobre a nossa maneira de viver. Muitas vezes a gente vai ter que mudar os gastos, porque a pandemia empobreceu todo mundo, muitas pessoas estão perdendo emprego, empresas estão fechando, lojas estão fechando. Isso vai ter consequências ainda econômicas lá para frente, ainda a gente vai ter que viver e lidar com uma série de consequências sociais, econômicas e culturais que isso vai gerar, né? Então é um aprendizado. Isso é uma crise. Toda crise ela exige uma readaptação, uma mudança de atitude, alguém não acompanhar, alguém não conseguir ter essa flexibilidade de lidar com essa situação, né? Especialmente na questão econômica, tem gente que não quer vender online, vai fechar a loja. A crise está exigindo tu mudar, quebrar paradigmas, mudar a maneira de tu lidar com as situações. E se tu tem uma personalidade muito rígida, tu não aceita, tu acaba demorando muito para se dar conta das necessidades de mudança e não acompanha o processo. E isso acaba desestruturando ainda mais a nossa economia, a nossa parte financeira. E aí a gente vê dois comportamentos muito interessantes que surgiu, né, nessa situação. Pessoas que se tornaram ainda mais egoístas, né? Esse individualismo ele exacerbou. Então, a gente vê pessoas correndo no início da pandemia para supermercado, para farmácia, para comprar tudo que tinha de estoque, que é importante é a minha família, importante sou eu, né? Nós estamos observando no noticiário as pessoas se utilizando da dor do outro para ganhos, né? A gente vê ali o pessoal comprando respiradores num preço exacerbado, né? Pessoas utilizando, enganando, né? Usando da situação para tomar vantagem, para ter vantagem na dor do nosso semelhante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê jovens, né, se agrupando para comprar mercadorias, ir no supermercado, na farmácia para as pessoas mais idosas. A gente vê pessoas se juntando para atender as pessoas da rua, de levar alimentação, de comprar rancho. A gente vê lives de pessoas amparando, levando uma palavra de conforto, psicólogos atendendo gratuitamente, palestras de bom ânimo. A gente vê empresas doando recursos para fazer álcool gel, para fazer aventais, para fazer máscaras. Então, a gente vê dois contextos, né, que aparecem na sociedade. Exacerba-se o individualismo, esse egoísmo, né? E também a gente vê pessoas que ficam sensibilizadas e passam a agir em favor do nosso semelhante. Então, na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar para a espiritualidade, entre os vícios, qual podemos considerar o mais radical? O pior dos vícios, Kardec pergunta, né? E a espiritualidade fala que é o egoísmo.
que dele deriva todo o mal, eles vão dizer, né? Então, o egoísmo, que é egoísmo, doença do ego, né, é a situação mais preemente, ou seja, mais patológica, no ponto de vista moral, que nós estamos vivendo. Né? E depois, na questão 917, Kardec vai perguntar à espiritualidade. Qual é o meio, qual é a forma de nós conseguirmos superar, né, esse egoísmo? E o Fénelon, ele vai dar toda uma resposta a Kardec, falando que isso é muito difícil, porque o egoísmo está vinculado ao materialismo, né? O materialismo ele exacerba essa coisa egóica do individualismo, do querer mais, de estarmos presos do nosso ego, né? Que a única forma, então, de a gente vencer o egoísmo é nos espiritualizando, é superando o materialismo. E depois Kardec, fazendo um comentário em cima da resposta de Fénelon, ele vai dizer que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Então, a pandemia ela vai ressaltar, vai aflorar, vai demonstrar essa ferida egóica, né, esse egoísmo que nós trazemos na nossa relação da sociedade. Então, nós vamos nos confrontar com uma situação coletiva, porque a pandemia é um problema a nível coletivo, que envolveu todos os países, toda a sociedade. E como um problema coletivo, nós só vamos conseguir resolver essa situação de maneira coletiva. Se é um problema a nível coletivo, não tem como a gente resolver sozinho. Ninguém vai conseguir superar essa pandemia de uma maneira individualista. A gente precisa um do outro, a gente precisa pesquisa, a gente precisa de pessoas ajudando, a gente precisa de pessoas apoiando os mais necessitados. A gente tem que enfrentar a situação em conjunto para conseguir passar por ela de uma maneira mais rápida e com maior sucesso. Então, nós temos dois caminhos. Ou nós ficamos presos no nosso individualismo, nesse egoísmo que a espiritualidade nos fala que é o maior mal de todos da sociedade, é o maior mal moral, ou nós nos humanizamos. Nós superamos esse processo de individualismo, aprendemos com a pandemia a necessidade de nos comportarmos diferente e passamos, então, a buscarmos uma humanidade maior. O que é que é se humanizar, né, pessoal? Humanizar é buscar a excelência do que é humano. Né? A humanização, ela está, conforme Aristóteles fala, o que nos distancia dos animais é a razão, a racionalidade, mas não só a racionalidade, mas principalmente a evolução dos nossos sentimentos, baseado no desenvolvimento das nossas virtudes, né? A justiça, a coragem, a compaixão, e lá entre as virtudes temos o amor. Né? Então, humanizar é nos tornarmos virtuoso naquilo que nós trazemos, nos identifica, que é ser humano. Né? O que é virtudes? Virtude vem de virtus, o latim, que quer dizer uma força que age ou pode agir. Né? É a força de algum objeto ou de algo, na sua excelência. Então, a virtuosidade de uma faca é a capacidade de cortar. Quanto mais afiada, mais virtuosa ela é. Não interessa se é na mão de um cirurgião ou de um bandido, ela tem que cortar. Né? Qual é a virtude de uma planta? É a sua capacidade de curar o seu veneno, né? Sua capacidade de matar. Então, a virtuosidade é uma força que age. E a virtuosidade busca a excelência dentro daquela possibilidade. Se nós trazermos isso para o ser humano, é diferente dos objetos. Porque o que nós buscamos como excelência? Sermos cada vez mais humanizados, mais humanos. Né? A gente até diz assim, como aquela pessoa é humana, ou seja, que ela já alcançou algum diferencial na condição humana. Né? Como que pessoa humana que ela é. Ou seja, ela tem aquilo numa condição de humanidade mais elevada, que é a bondade, o sentimento de amor. Né? Então, o que nos torna humano é essa virtuosidade baseada nos valores morais. Né?
E aí nós vamos entrar, então, na importância de nós desenvolvermos esse amor. Porque o amor, ele é o alfa, é o ômega ao mesmo tempo. Ele é o começo, é o que inicia a nossa busca pelo amor. O amor nos faz buscar o amor e também é o que nós queremos alcançar na sua plenitude. Então vamos entender um pouquinho o que é o amor, né? Vamos pegar o livro O Banquete de Platão. Esse livro, ele fala exatamente sobre um banquete na casa de Ágaton. Ágaton, ele conseguiu ter sucesso num teatro lá, havia uma concorrência, ele ganhou, né, num teatro grego, tragédia grega, e ele resolve então comemorar a sua vitória. E faz um banquete, faz uma festa na sua casa. E ele convida a nata da sociedade grega que lá está, né? Tá filósofos, está políticos, está médicos, estão, né, a classe alta da sociedade está toda lá nessa festa, inclusive Platão, inclusive Sócrates. Isso aconteceu realmente, né? E aí, um detalhe, pessoal, é uma festa para homens, né? Só tem homens nessa festa. A sociedade naquela época é uma sociedade dominante paternalista, né? Machista. Então só tinha homens. E como estão ali na festa, eles começam a conversar e surge o quê? Um diálogo sobre o que é o amor. Então todo o livro O Banquete, ele vai apresentar vários discursos falando sobre amor, né? Tem um discurso de Pausânias, de Fedro, né? Tem várias pessoas discursando. E uma coisa interessante, porque se fosse uma festa de mulher, elas iam falar dos seus sentimentos, né? Ia ser bem diferente. Ia falar das suas vivências, como é que ela se sente, as situações de sucesso, de insucesso no amor, iam falar dos sentimentos, iam falar delas. Mas, como é uma festa de homens, eles vão para a parte do logos, do raciocínio. Então, eles vão para a questão conceitual, né? Eles querem conceituar o que é o amor. E aí eles começam a conceituar o primeiro, aí nós vamos ter três tipos de amor, né? Que vão ser estudados ali: o eros, o, o, o amor mais erótico, né? É o mais físico, que é a paixão, o amor filos, que é o amor de fraternidade, de irmãos, e depois o amor caritas, né? Que é o amor na plenitude. E um dos primeiros discursos é de Aristófanes, que é um poeta. E ele vai dizer, então, que antigamente os homens que viviam antigamente eram homens muito poderosos. Eles tinham, na verdade, eram um duplo, duas faces, uma de cada lado, o rosto redondo, o corpo redondo. Tinham 4 pernas, 4 braços e 4 genitálias. Se eram os filhos do Sol, eles tinham 2 genitálias masculinas. Se eles eram filhos da Terra, eles tinham 2 genitálias femininas. E os filhos da Lua tinham um lado feminino e outro lado masculino. E esses homens se achavam tão poderosos que eles resolveram enfrentar os deuses do Olimpo e escalar os céus para combater, para invadir o Olimpo. E Zeus, indignado com a atitude dos homens, joga um raio, diz assim: esse mundo não pertence a vocês, joga um raio e parte os homens pela metade. Então ele traz um mito, Aristófanes, e ele vai dizer então que a partir daquele momento nós perdemos a nossa completude. Nós éramos seres completos, e quando fomos então divididos ao meio por Zeus, perdemos a nossa completude. Então, Aristóteles vai dizer que o amor é a busca da completude, né? E esse, então, é o conceito daquela ideia de tu buscar na pessoa aquilo que vai te preencher, vai te completar, né? Aquele conceito mais romântico, né? Da almas gêmeas, de ter a tua cara à metade. E muitas vezes, como eu falo de volta, a gente vai buscar uma alma gêmea e buscamos uma algema, né, pessoal? Que faz parte também.
Mas é um amor ainda muito voltado para a nossa necessidade. Ainda vê que ainda o que vige nessa relação, mais de eros, é uma coisa da pessoa satisfazer o que eu preciso. Eu jogo, eu projeto no outro meus anseios. E acredito que o outro vai ter que me dar tudo aquilo que eu estou buscando, vai ter que satisfazer esses anseios. É um pouco meio injusto da gente botar numa outra pessoa toda uma carga emocional, como ela tivesse que fazer a gente feliz. Mas essa é a relação mais comum dos casais, né? Tanto é que a gente vê que quando há um rompimento afetivo, um rompimento da relação, aquele amor enorme, né? Aquela paixão devastadora, onde se transforma em ódio, em competição, em disputa pelos filhos, em disputas materiais. Tudo aquilo que apregoava como valores na relação se perdem, porque está sentada muito no meu egóico e eu fico com o ego ferido. E ainda continuo vendo que eu sou lesado, porque ela me abandonou, porque ele me abandonou, ou ela está tirando as minhas coisas. Então, ainda a relação é um jogo de poder. E um puxa para um lado, puxa para o outro. E a partir daí, nós vamos, então, evoluindo. Né? Aí, Sócrates vai fazer o discurso dele sobre o amor. E ele vai dizer algo diferente do que Aristófanes fala. Vai dizer que amor não é completude. Amor, na verdade, é incompletude. Nós vamos buscar amor porque é aquilo que nos faz falta. Nós queremos aquilo que nós não temos. Então, o amor ainda é um anseio da gente. A gente sente necessidade desse amor. Então, é um sentimento de incompletude que nós temos dentro da gente e que nos faz buscar isso. Então, quanto menos amor a gente tem, mais a gente quer. E quanto mais nós queremos o amor, mais nós buscamos esse amor, porque ele gera um sentimento de gratificação, de alegria na nossa alma. Então, ele vai dizer que no estágio que nós estamos, o amor é aquilo que nos faz falta, aquilo que nós estamos querendo alcançar. Então, a gente vai dizer que a gente busca as virtudes, pessoal, a gente busca ser virtuoso, porque a gente não sabe amar ainda. Né? Então, as virtudes estão mais vinculadas a uma questão de dever, né? De esforço. É um dever meu eu buscar a justiça, é um dever meu ser mais compassivo, ter mais compaixão, a ser mais misericordioso, agir com mais justiça, né? Então, isso ainda é um esforço da nossa parte. Então, os filósofos vão dizer que a gente só busca a virtude porque a gente ainda não aprendeu a amar. E quando nós desenvolvermos o amor nos liberta das virtudes. Então, é o amor que vai gerar a necessidade de sermos virtuosos, e ao mesmo tempo esse amor nos libertará desse dever, dessa necessidade de ser virtuoso, de alcançar o amor. Porque o amor, ele abarca tudo. O amor, ele é plenitude. Né? É um estado de plenitude. Então, quando nós conseguimos alcançar o amor na sua maior potencialidade, né, nós vamos ter aquilo que já nos basta. Então, nós vamos passar dessa questão de eros, que ainda é uma coisa muito centrada no ego, para um amor mais fraterno, que é aquele amor de irmãos, que a gente já não vê essa competição de casal, né? O irmão fica feliz quando o outro se dá bem, quando os dois se amam realmente, fica feliz quando o outro consegue casar, ter um sucesso. Há uma fraternidade, um amor mais centrado no outro, não tanto na gente. E quando nós chegarmos no amor caritas, que é o amor divino, né? E caridade é o amor em movimento, é aquele amor que faz a gente sair da gente em direção do outro, diferente do egoísmo. O egoísmo a gente espera que o outro venha em nossa direção. E isso, já em termos psicológicos, mostra uma grande diferença na flexibilidade de lidar com a vida. Porque a pessoa que é muito egóica, ela tem dificuldade de lidar com as frustrações. A pessoa egóica, orgulhosa, ela já fica de mal com a vida se não tem alguém para servir o café dela pela manhã, se as pessoas não atendem ela, se ela não atinge suas expectativas, se ela não alcança seus desejos. Ela parece uma criança birrenta que tiraram o pirulito da mão. Né? E a sociedade, de uma certa maneira, ela tem esse comportamento na atualidade. Né? Deus, né, tirou o pirulito das nossas mãos. Como te disse assim, olha, vamos aprender a lidar
com a frustração um pouquinho, com as dificuldades, vão se reciclar um pouquinho, vão aprender a lidar com as situações coletivas, vão aprender a dividir, vão aprender a enfrentar situações de todos vocês, e que vocês só vão conseguir vencer isso se mudar o comportamento de vocês. Algumas pessoas se frustram, né? Bate o pé, não quero mudar, eu quero continuar com meu pirulitinho na boca, né? Mas a vida vai nos impondo a necessidade de mudanças, né? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele é tão bom, mas tão bom, pessoal, que quando a gente foge do caminho, ele dá uma dorzinha para empurrar para o caminho da gente de novo, né? Quando ele vê a coisa está fugindo ao controle, para evitar mais sofrimento, ele dá uma empurradinha com a dor, né? Que parece uma coisa difícil, mas na verdade evita coisas muito piores lá adiante. Então a gente viu essa situação para chegar nesse estágio do amor caritas, que é essa capacidade de sair de direção do outro, que dá mais flexibilidade, mais capacidade de lidar com as frustrações, de enxergar o outro. Porque a gente vai dizer que o sentimento, o amor, é também um tipo de entendimento. É também uma forma de compreensão. O amor, ele amplia a nossa capacidade de percepção da realidade e nos permite perceber coisas que só a razão não nos permite, né? Quando eu consigo ter amor e compaixão, misericórdia pelo outro, eu tenho uma empatia. Eu consigo me colocar no lugar do outro e perceber o que o outro está vivendo. Isso só o amor nos dá, não é a razão, né? A razão tu pode até tentar compreender, mas é o amor, é o coração que nos aproxima um do outro. Já. O coração vem de ser cordado, né? Cordado vem de ser de concordar, de acordar, né? Então, a gente diz que quando duas pessoas estão perto, conversando, estão gritando uma com a outra, embora estão perto, o coração tão distante. Porque não há um diálogo, não há uma concordância, não há um acordo, né? Não há coração, não tem o cordato, não tem o coração ali naquele diálogo. Então, quando a gente põe o sentimento, desenvolve o amor, a gente tem uma percepção maior, uma compreensão maior da vida. Então, é um tipo também de sabedoria, de entendimento. Tanto é que os poetas dizem que o amor tem razão que a própria razão desconhece, né? E a gente vê isso na nossa atitude, no nosso dia a dia. Por exemplo, né, se eu tiver com o meu carro dirigindo por uma avenida e alguém passa o sinal vermelho e bate no meu carro, vocês vão achar que é lógico eu acionar a pessoa na justiça e cobrar dela os danos que ela provocou pela imprevidência dela. Ninguém vai dizer que estou sendo injusto, né? Ao contrário, vocês até vão me apoiar. Puxa, o Gilson gastou com o carro dele, o carro foi danificado, então é natural que ele busque o ressarcimento. Só que na conversa com a pessoa, eu fico sabendo que a pessoa está desesperada, está com dificuldades, a esposa e a filhinha estão doentes no hospital, está correndo para ver o filho doente, e se descuidou e acabou provocando um acidente. Mesmo assim, vocês vão concordar comigo que eu tenho o direito ainda de botá-lo na justiça e cobrar dele o conserto do meu carro. E aí ele vai dizer o seguinte: mas eu estou também sem condições financeiras, não tenho nem dinheiro para pagar o hospital. Eu posso continuar cobrando dele, não me interessa. Mas você dizer, meu amigo, tá tudo bem, né? Vai lá, atende tua família, não esquece, eu vou dar um jeitinho de pagar meu carro, né? Dá conta dos teus problemas. O amor pode fazer eu entender diferente. E também não está errado, né? Porque eu consegui abarcar o sofrimento dele e aquilo me sensibilizou de tal maneira que eu mudei meu comportamento em relação àquilo que eu tinha o direito, e ninguém vai me condenar de eu continuar querendo ressarcir os débitos do carro que foi prejudicado. Mas também não está errado eu perdoá-lo e deixar entender o que ele está passando. Então, o amor, na sua plenitude, ele vai gerar um sentimento de tanta gratificação e alegria que por si basta. Eu não preciso mais daquele sentimento de amor recíproco, de alguém reconhecer o que eu fiz,
ou alguém devolver para mim o que eu fiz, né? Como se fosse uma troca, buscar uma compensação no meu amor, seja na relação com o outro, seja na relação afetiva com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos. Não. O fato de eu amar e sentir alegria de poder amar já me basta. Não interessa se o outro reconhece, se o outro gosta ou não gosta, se vai me agradecer ou não. O fato de eu sentir essa plenitude, essa coisa que preenche a alma, essa gratificação me basta, né? Então nós vamos conseguindo atingir esse estado de espírito, de gratificação, de plenitude, né? Que dá uma alegria, um bem-estar que pronto, não precisa de mais nada. Então, nós estamos nesse caminho de construir na nossa sociedade essa humanidade, de nos humanizarmos. E para isso, nós temos que desenvolver as virtudes para chegar nesse estágio de compreensão de amor. E isso vai nos levar daí ao quê? Ao entendimento de família, pessoal. Nós temos que compreender, resgatar esse conceito de família, de que todos nós, a humanidade, somos uma família. E o que acontece no outro também me pertence, me afeta. Eu não posso ficar indiferente à situação do nosso mundo, do nosso lar, que é o nosso planeta, da natureza, dos acontecimentos, porque tudo afeta em tudo. Eu me senti, então, participando dessa família e colaborando para essa família. Claro que a gente está ainda aprendendo a amar na pequena família, né, das diferenças entre nós, das lutas familiares, para conseguir amar a grande família. A pequena família é o exercício para a grande família. Mas nós vamos ter que ir aos pouquinhos avançando e buscando essa compreensão. E quando eu falo de uma casa gostosa, né, de uma casa aconchegante, o que isso me remete, assim? Não é de uma casa com conforto, com televisão, com ar-condicionado, mas onde tem afeto. Eu me lembro da casa da minha avó, que era uma pessoa humilde, ficou viúva com 9 filhos, né? Passaram fome, uma casa de madeirinha, mas havia muito aconchego, muito carinho, muito afeto. Eu me senti extremamente feliz naquele lugar humilde, e amparado, e acolhido, e satisfeito, né? Diferente de uma casa de acolhimento e de gratificação que só o afeto pode dar. Então, nós estamos num momento que temos que resgatar, pessoal, essa imagem de família. E só vamos conseguir isso se nós vencermos esse nosso egoísmo e evoluirmos para essa compreensão do amor. Entendermos que todos nós fazemos parte de uma corrente e que só vamos vencer essa pandemia se nós aprendermos a amar, a compreender, né, a vencer nosso individualismo e a entender que sem o amor nós não vamos vencer as nossas dificuldades mais prementes, mais básicas do nosso dia a dia. E a pandemia está demonstrando isso, né? E isso está sendo uma grande lição para nós. Pelo tempo aqui, Tácito, já estou com os 45 minutos, né, esgotado. E a mensagem que queremos deixar para vocês é uma mensagem de bom ânimo, de coragem. Se o governo materiais, os governos dos países não funcionam muito bem, o governo oculto, o governo divino funciona muito bem. Essa pandemia não é por acaso, é uma necessidade que nós temos que passar pelo nosso aprendizado. Nós não estamos desamparados pela misericórdia divina, estamos sendo convidados, através dessa crise, a olharmos para nós e a superarmos o nosso egoísmo. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos fortaleça em nossos ideais. Obrigado, Gilson. Deixa eu já retomar aqui. Essa live também estava sendo transmitida agora ao vivo pelo Face da AME Brasil. Tá? Já fiz contato com a Giovana e ao mesmo tempo a gente estava transmitindo pelo Face da AME, então também está disponível lá no Face da AME Brasil. Você vê, a gente observa, né, Gilson, essa época da pandemia, né? Quantas reflexões que essa pandemia, na verdade, vem para gerar para nós. Tem um objetivo, tem que ter um sentido.
E eu tenho atendido alguns pacientes, para não falar vários, de Covid, de suspeita, num estado psicológico extremamente em desequilíbrio, né? Sim, tá, às vezes está até assintomático, né? Acha que entrou em contato com alguém que tenha e começa já a chorar e acha que vai morrer e entra num surto em desequilíbrio. Aqui em Ribeirão, na minha sala ao lado, tem um colega, né, lá na clínica com a gente, que é psiquiatra. E ele estava comentando esses dias, eu falando com ele, ele fala que chega a tamanho, às vezes, surto que a pessoa ela pensa em se matar com medo de morrer pelo Covid. Então, isso mostra, né, que a base psicológica, né, que deveria ser uma pirâmide de base sólida, esse lado psicológico do ser humano está totalmente em desequilíbrio. Hoje mesmo atendi pacientes que teve tontura devido ao síndrome do pânico, né, devido tamanhas informações e vai passando imagens às vezes pesadas das pessoas em UTI, entubado, cavando cova, né? E isso gera um tamanho de desequilíbrio que, na verdade, a pandemia é para a gente trazer reflexões íntimas. Né? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo na minha vida? Né? Qual é a postura que eu estava adotando? E essa pandemia aí chegou tão próximo da gente que, por exemplo, nesse momento eu tenho amigos íntimos meus que estão entubados. Né? E a gente fica repensando que também eles estão servindo de exemplos para nós, que poderia ser eu estando lá entubado. Né? Então, assim, o que é o objetivo da vida? Como diz Emmanuel numa mensagem, ele fala assim, que queres? Ele deixa a questão para nós. E o maior exemplo, né, Gilson, que nós temos de amor, incomparável, né? É o Cristo e não tem outro ainda que colocou o pé nesse planeta aqui que não tenha vivenciado, exemplificado essa grandiosidade do amor crístico, né? E assim, ele não mede esforços. É o amor mais puro que nós já conhecemos e tivemos essa oportunidade de tê-lo aqui conosco. Né? E deixa eu ver aqui só se tem alguma pergunta, Gilson, aqui no Face. Não tem. Acabamos de receber uma mensagem aqui, Gilson, que o Divaldo foi desmarcada a cirurgia dele e foi remarcada a cirurgia dele para amanhã às 14 horas. Mas que ele está bem, está tranquilo, que não foi nada com ele o problema, que foi mais uma parte administrativa hospitalar, tá? E vai correr tudo bem, Divaldo, né? Vai Tácito, 93 anos, né? é, Tácito, me permite Claro, uma complementação? Tu estava falando da situação, né, emocional dos pacientes que chegam nesse estado, né, de desequilíbrio, de crise, de ansiedade, né, que é natural pela situação que está vivendo, mas que, como tu falaste, gera uma reflexão. André Luiz, o instrutor de André Luiz, vai dizer que a gente evoluiu muito na parte intelectual e pouco na parte emocional. Há uma grande diferença, né, entre a evolução intelectual e o sentimento. E isso gera, como fala o instrutor, um desequilíbrio na parte psíquica. Porque se nós desenvolvemos muito a parte da inteligência, mas o amor nos acompanha, até é uma coisa perigosa. Porque a inteligência ela é movida pelo sentimento, ou de amor, ou de ódio, né? Uma pessoa muito inteligente, mas se não tem amor, é até perigosa. Eu prefiro viver na minha casa com uma pessoa com pouca intelectualidade mais bondosa, né? Que seja boa, que dê uma boa convivência, que a pessoa muito inteligente e que não seja raivosa, que tenha ódio, porque ela pode usar essa inteligência para me ferir. Então a gente vê a sociedade com capacidade de ter uma bomba atômica, de ter uma tecnologia nas suas mãos muito poderosa, mas por falta do equilíbrio emocional isso torna um perigo, né? Nós estamos com uns brinquedinhos perigosos nas nossas mãos, né? De repente lá um tirano lá num país resolve apertar um botãozinho, né? Movido por uma ânsia de poder. Então esse avanço intelectual, mas que não foi acompanhado pela nossa parte moral, pela nossa parte de sentimento, é que está gerando muito também dos nossos sofrimentos atuais e dessa falta de estrutura psíquica para lidar com os desafios, né? Porque a emoção ela não tem esse equilíbrio, essa sustentação que nós precisamos.
É interessante que vem mudando tanto, né, Gilson? Essa semana eu estava lendo, segunda-feira, domingo ou segunda, estava lendo uma revista, né, com relação às empresas no Vale do Silício, lá na Califórnia. Como que é a busca deles por profissionais? Como mudou? Década de 70, 80 até 90, todo mundo busca o quê? Eu quero ter um funcionário inteligente, né? E hoje, a busca nessa pesquisa que se coloca, que foi feita pela universidade lá da Califórnia, a busca que eles querem do profissional é um profissional emocional equilibrado, né? Então, eles não estão procurando mais pessoas tão inteligentes como se procurava antes. Porque eles falam assim, inteligência tem demais. Aí, se a gente quiser, nesse mercado, né? E lá, principalmente as indústrias de tecnologia, né? E, então, eles comentam que inteligência tem demais. E, na verdade, eles estão buscando pessoas com equilíbrio emocional, né? Que é aquilo que vem a você falar aí agora, né? Nós desenvolvemos muito intelectualmente, né? Mas quantas pessoas extremamente inteligentes, extremamente evoluídas intelectualmente, são extremamente agressivas, descompensadas, loucas, inconsequentes, né? Então, o lado emocional hoje, você vê que até as empresas já vêm buscando, né? Como o André Luiz já orientou lá há tempos atrás, né? É. Temos aqui vários agradecimentos, Gilson, né? Falando, agradecendo também no Face. E eu também venho aqui agradecer, a falar para vocês que essa live está no site da AME, ameribeirãopreto.org. Semana que vem também nós já vamos ter outras lives agendadas. Eu vou colocar aqui, hoje nós tivemos o Gilson. Semana que vem nós vamos falar sobre aspectos científicos da mediunidade. O Guilherme fez um levantamento bibliográfico. Todos os trabalhos, mas são muitos trabalhos que ele levantou relacionado à mediunidade, né? E na outra semana nós vamos ter o Roberto Almeida para falar por trás da esquizofrenia, e estamos agendando já várias lives. E enquanto tiver a pandemia, eu acho que vamos manter, tenho certeza. Essas lives também, pelo andar da carruagem que está acontecendo e a mudança de mentalidade nossa e do planeta, com certeza vão continuar. Vão existir muitas lives, congressos, todos agora pela internet, que é uma ferramenta que a gente tinha na mão, mas não tínhamos colocado ainda no nosso campo mental. Tá? Obrigado mais uma vez, Gilson. Bom frio aí para você, que está aí embaixo. Agradecemos a todos vocês, meus amigos. Semana que vem estamos de volta com mais uma live da Associação Médica Espírita aqui de Ribeirão Preto, né? Venham